Agora é um momento é o momento da palavra do Senhor na sua vida. Eu quero que você abra a palavra do Senhor que está lá em João 14. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Dando um tempo para você também que está em casa, para que você abra a palavra do Senhor, você acompanhe a palavra, só passa que você possa se alimentar dessa palavra. Amém? Dá mais um tempinho. João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17, fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? O tema: o Espírito Santo, Consolador, enviado por Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és Senhor da minha vida, Senhor. Tu és Senhor da vida do Teu povo que está aqui nessa manhã, que está em suas casas participando deste culto. Espírito Santo, que seja o Senhor falando e não eu seja a Tua boca aqui neste lugar, porque nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos entender a Tua palavra, entender o Teu propósito, entender o que Tu tens preparado para cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, fala profundamente a cada um de nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, que tudo que está acontecendo aqui é para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és santo, santo, santo e poderoso. Obrigado. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Essa foi as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Como Ele falou que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você, meu irmão, que habita em você, que se move através de você e que te usa quando você realmente quer ser usado por Ele. Quando você realmente se coloca diante dEle com humildade e de todo o seu coração, de coração aberto, e convida Ele: Espírito Santo, fala através de mim, me usa. Existem tantas vidas, tantas pessoas que estão aí nesse mundo que são usadas pelo inimigo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Existem corpos que estão aí que é templo de Satanás, porque tem causado mal a muita gente, que tem a função do inimigo das nossas almas é roubar, matar e destruir. Quantas vidas têm sido ceifadas através de pessoas que o inimigo entra nessas vidas e vai lá e mata, destrói famílias, causa tristezas. Você vê no noticiário tudo isso acontecer. Mas quando você tem um encontro com o Senhor, quando você realmente chegou diante de Deus, Deus te trouxe aqui, e você abriu o seu coração, aleluias, Senhor, faça morada em mim, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e você está fazendo um convite: Espírito Santo, entra na minha vida. Na palavra introdutória que eu falei, que Ele está à porta e bate, meu irmão. Só você pode abrir, a fechadura está do lado de dentro lá, ó.
É você que vai abrir, Ele vai fazer morada em você. Então Jesus, Ele fez uma promessa aos seus discípulos, que Ele ia para o Pai, mas Ele ia rogar para que o Consolador viesse, estivesse conosco nessa terra. Até quando? Até a consumação de todas as coisas, até a volta de Jesus, ou até o dia da sua morte, até o dia que o Senhor te chamar, meu irmão. A promessa, essa é uma palavra de promessa para você, que o Consolador, Ele viria, e veio. Em Atos, no capítulo 1, nós vamos dar um passeio na Bíblia, meu irmão. Nós vamos dar um passeio na Bíblia. Se alimenta da palavra. Se alimenta você que está na sua casa da palavra do Senhor. Talvez você não tenha tempo durante a semana, porque você trabalha, e quando você chega em casa você está cansado, talvez domingo também não. Mas se alimenta dessa palavra que está sendo falada a cada domingo, a cada irmão que está aqui na frente. Se alimenta de tudo que está sendo falado. Essa é uma oportunidade que o Senhor está dando para você, de você comer a palavra do Senhor. Nessa madrugada, eu fui acordado, já tive umas experiências assim com o Espírito Santo de Deus. Eu fui acordado com algumas vozes, parecendo que tinha alguém falando ali embaixo no prédio. Eu me levantei e fui lá, olhei, não tinha ninguém. Mas você precisa entender que você tem que ter intimidade com o Senhor, que é Ele que quer falar contigo, meu irmão. E aquele momento ali, eu dobrei o meu joelho ali na beira da cama e falei com Deus. Entreguei a minha vida na mão dEle, para estar aqui nessa manhã, para trazer essa palavra para você. Acabei de orar, fui me deitar novamente, e naquele momento ali veio como se fosse um sonho. Não era um sonho, eu não sei. Havia 2 pratos, 2 vasilhas, uma com água e outra com alimento. Aleluia. E ali vinham alguns passarinhos que comiam e bebiam. Eu perguntei ao Senhor, o que quer dizer isso? Essa água e esse alimento é a minha palavra. Os passarinhos são meus servos, e todos aqueles que querem ouvir a minha palavra, que precisam comer para se alimentar, para se fortalecer de tudo isso que tem acontecido na face da terra, de tudo isso que ainda há de vir, porque a palavra está sendo cumprida a cada dia. O Senhor tem dado livramento a cada um de nós, de tantas coisas. O mundo está passando por essa situação, dessa pandemia, mas a gente também está no mundo. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Enquanto formos isso, passaremos por essa situação. Mas existe uma diferença para o mundo, em nós há uma diferença, que você é servo do Deus vivo e poderoso, você é filho do Deus vivo, você é um escolhido do Senhor. Ele não livrou Daniel de entrar na cova, não. Ele livrou Daniel dentro da cova. Ele permitiu Daniel entrar na cova e passar por todas aquelas coisas. Ele permite muitas das vezes a gente passar por enfermidades, por situações, e nos dá o livramento dentro dela, para que venhamos ser testemunha viva aqui nesse altar de tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque você como fala em Pedro, você é propriedade exclusiva de um Deus maravilhoso e poderoso. Você é propriedade, você foi comprado por um alto preço, foi o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você foi comprado, você é propriedade exclusiva.
Você é um privilegiado, porque você é um escolhido do Senhor. Você precisa colocar isso dentro de você, na sua vida. Eu sou um privilegiado e por isso devo adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é o teu Senhor e Salvador. É Ele que tem dado vida a cada um de nós. Você não dá um passo sem Ele permitir, meu irmão. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se Ele não permitir. Todas as coisas na nossa vida é permissão de Deus. Mas Ele tem o melhor para mim e para você nessa terra. Ele tem o melhor para você, meu irmão. Basta que você creia. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, fala sobre essa promessa e a ordem que Ele deu aos seus discípulos naquela época. 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque Ele falou lá. Eu já tinha falado agora em João 14, Ele prometeu uma promessa que ia ser cumprida, uma ordem que Ele deu: fiquem em Jerusalém. Versículo 8 fala: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu digo isso para você, meu irmão. Você receberá o poder do Espírito Santo na sua vida. Você será testemunha nessa terra, testemunha para os seus vizinhos, testemunha no seu trabalho, testemunha na sua família. Você será bênção nessa terra. Essa é a nossa função, é fazer o melhor nessa vida, porque para quando você partir dessa terra, meu irmão, você não vai chegar lá diante do Senhor com as suas mãos vazias, não, porque você foi usado nessa terra, e Deus vai te abençoar. E a promessa foi cumprida lá em Atos 2, versículo de 1 a 4, fala: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Promessa cumprida, porque o que Deus promete, o que Jesus promete, Ele cumpre. O que Jesus prometeu para você vai se cumprir, porque se é bênção para a tua vida, Ele vai cumprir na sua vida, e você será bênção nessa terra. Promessas de Deus são cumpridas sim. Não é promessa do homem não, que faz tantas promessas e não cumpre nada. Mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, ou se já se cumpriu, e a melhor foi cumprida, que foi que o Espírito Santo está em você. Ele habita em você, Ele fala através de você, Ele abençoa vidas através de você, Ele ama através de você. Aleluias! Promessa cumprida. Glória a Deus. Em 1991, eu vim para cá em 1986, quando eu recebi o Senhor. Eu coloquei um propósito na minha vida, que eu queria buscar mais e mais a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu queria alcançar a plenitude do Espírito Santo na minha vida, eu queria isso para mim. Eu tinha esse propósito naquela época, com praticamente 5 anos convertido. E comecei a buscar ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo na minha vida. Me enche, Senhor, do Teu Espírito. Eu fechava a porta do meu quarto e ali clamava de joelho. Por tantas vezes eu fiz isso. Por isso que eu digo para você, o teu tempo não é o tempo de Deus, muitas vezes é o tempo do Senhor. Por muitas vezes eu clamei, mas um certo dia, numa noite, eu clamando ao Senhor, e o Espírito Santo veio sobre a minha vida, e eu comecei naquele momento a falar em línguas,
começava a falar em a língua dos anjos naquela hora. Que alegria foi aquele dia! Eu não conseguia parar de tão maravilhoso que era. Parecia que eu estava flutuando no meu quarto. Uma coisa tremenda que eu nunca tinha passado, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Como aqui fala que o Espírito Santo permite você falar em línguas conforme ele permitia aquele povo ali. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aquilo encheu meu coração de alegria. Eu sorria, eu não queria parar mais. Se eu pudesse, eu ia até de manhã naquele quarto ali. Uma coisa tremenda, uma experiência tremenda na minha vida. E continuei buscando mais e mais e mais. Mas também há tempo que muitas das vezes as coisas do mundo vai tomando conta. O seu trabalho, você já não busca mais como você buscava. Eu tenho o Espírito Santo em mim, você tem. Manifesta sim através das nossas obras. Mas aquele dia foi tremendo na minha vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: como está a tua intimidade com o Espírito Santo na sua vida? Como você tem feito, como você tem buscado a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida? Jesus falou: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai estar em você. Eu vou enviar, ele vai entrar em você e vai te usar. Você precisa conhecê-lo cada vez mais, ter uma intimidade maior com ele. Meu irmão, é um privilégio. O que está dentro de você é santo, santo, santo. Precisamos ter cuidado com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso andar. Em qualquer lugar que você vá, até no que você for fazer na sua vida, você precisa colocar em primeiro lugar diante de Deus: Senhor, é a tua vontade isso que eu estou querendo fazer, para que você não venha ser surpreendido com coisas negativas e que vai entristecer o seu coração. Porque o Espírito Santo que habita em você, meu irmão, quando você começa a ter essa intimidade, ele fala profundamente ao seu coração, ele te dá a direção. Precisamos pedir a direção dele na nossa vida, meu irmão. Precisamos ter a direção do Espírito Santo dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Ao sair de casa, você precisa ter essa intimidade. Leandro acabou de falar aqui, tantas vidas sendo perdidas, famílias destruídas, famílias que não se sentem preparadas, porque ninguém está preparado para perdas, ninguém está preparado para perdas, mas o que ele falou, que o Espírito Santo é que conforta, é que consola. É ele que vai te dar a direção, é ele que vai fazer você seguir em frente. Essa foi a primeira etapa dessa palavra. A segunda etapa, eu quero dizer, agora que você é templo do Espírito, agora que eles são templo do Espírito, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam lá, que a promessa foi cumprida, aí entra a segunda etapa. O Espírito Santo, o que ele faz? Eu enumerei algumas partes aqui, tem tantas, mas eu não tenho tempo para falar, meu tempo é curto, mas algumas eu vou falar. O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fará você conhecer o que? A verdade. O Espírito Santo, ele fará fluir em nós rios de água viva e satisfará totalmente o nosso coração. O Espírito Santo, ele nos revelará as maravilhas de Deus. Ele nos lembrará das palavras de Jesus. Ele nos dará o que eu acabei de falar, a direção que devemos seguir. Ele nos mostrará que devemos ser o quê? Obedientes à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Finalizando, ele fará morada em você, e o poder e a unção
que é dele, estará contigo até a volta de Jesus ou até a volta de você partir dessa terra para estar na glória com o Senhor. O Espírito Santo convencerá o quê? O mundo do pecado. Foi o primeiro. João 16, João 16, versículo 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando, que eu vá. Porque se eu for, o Consolador não virá a vós. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Porque muitos não creram nele naquela época. E hoje também é assim. Muitos não creem, muitos não querem a Cristo. Da justiça, porque ele iria para o Pai, não veriam mais ele. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E o príncipe desse mundo, que é o inimigo das nossas almas, já está julgado. Já está determinado a situação dele, né? Então aqui ele vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Em Atos 3, fala sobre Pedro, versículo 19. Quando você é usado por Deus, quando você começa a realmente pregar sobre o pecado, contra o pecado, foi como Pedro ali, no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele pregou arrependimento, para que todos ali viessem realmente crer em Jesus Cristo, que Ele é Senhor. E hoje nós pregamos assim também, arrependei-vos, se arrependa de seus pecados. Você que está na sua casa, talvez você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, nesse momento você tem essa oportunidade, de você se arrepender de todo o pecado na sua vida. Talvez você está cansado de tantas coisas que você já fez nessa terra, de tudo isso que tem dado errado para você, você não tem alegria, você não tem paz. Mas quero dizer para você que está na sua casa, é uma oportunidade que você tem de você se voltar para o Senhor e se arrepender dos seus pecados. E se colocar: Senhor, entra na minha vida, no meu coração. Eu quero ser teu servo. E Ele fará maravilhas na sua vida, meu irmão. A sua vida vai mudar e você será bênção nessa terra. Ele fará também com você, para você conhecer a verdade. Em João 16, versículo 12 a 15 fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não ainda podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto ao meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, Ele vai fazer você conhecer a verdade. Tudo que Deus colocou para Ele, tudo que Jesus colocou para Ele, Ele está nos ensinando hoje. Fazer a gente conhecer a verdade. Você conheceu a verdade, você conhece a verdade de Jesus. Mas é verdade em todas as coisas nessa terra. Mudar, nós precisamos de diferença nessa vida. Mudanças nessa vida. Fazer a diferença nesse mundo tão cruel. No mundo daquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor.
Você precisa fazer essa diferença, sim. E o Espírito Santo vai usar você para fazer essas pessoas conhecer a verdade. Basta você querer, meu irmão, e buscar essa intimidade com Ele. Ele está aqui pronto para te abençoar, Ele está na sua casa também. Vai pedindo a Ele, essa para Ele te usar, te abençoar, você ser usado na sua família, para ser bênção. Quantas vidas aí estão precisando da gente, meu irmão? Quantas pessoas estão precisando de nós? Estão chorando aí, pelas mortes, pelas perdas, né? E você e eu, muitas das vezes, nos calamos. Não falamos desse Deus maravilhoso, de tudo que Ele tem feito por nós, tantas maravilhas. Não podemos ser crente concha, não, ficar preso lá, fechado, não. Nós temos que ser cristãos verdadeiros e se deixar ser usado pelo Espírito Santo para abençoar tantas vidas que estão aí. É sair das quatro paredes de Jerusalém, que é a igreja. Sair lá fora, meu irmão, pregar a palavra. Falar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Aleluia. E Ele fará também fluir em nós rios de água viva. E vai satisfazer totalmente o seu coração e o meu coração. Em João 7, você voltando algumas páginazinhas aí, eu começo a ficar emocionado quando eu começo a pregar a palavra. Fico pedindo a Deus aqui para me dar força para me continuar, porque a palavra do Senhor nos constrange, meu irmão. Porque nós somos tão falhos, tão errados, não temos merecimentos de nada nessa terra, mas pela graça do Senhor nós recebemos. Nós não merecemos nada, não, mas pela graça nós recebemos. João 7, versículo 37, 39, fala: e no último dia do grande dia da festa, a festa de quê? Dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber, que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas quando ele já veio, ele fala que o Espírito Santo fará em você o quê? Rios de água viva vai fluir dentro de você. A alegria do Espírito Santo. Quando você vem aqui, você louva o Senhor. Há uma alegria no seu coração. Precisa acontecer isso dentro de você. Você cantar louvores ao Senhor com uma alegria, meu irmão. Com vontade. Saber que você está cantando para um Deus que é vivo e poderoso. Um Deus que está nos olhando agora. Que enviou o Espírito Santo que está habitando em você, que está dentro desta igreja. Saber que você foi escolhido pelo Senhor. Você é um privilegiado. Devemos nos santificar cada dia a nossa vida. Buscar a santificação, para que você venha conseguir a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Buscar a presença dEle cada vez mais. A santificação nessa terra é difícil, é sim, mas não é impossível. Se você pedir a Ele que venha te ajudar, que venha te dar força para você alcançar essa santificação, você vai conseguir, porque Jesus foi vitorioso, e você também é, nessa terra. Em João 4, voltando atrás um pouquinho, versículo 10 até o 14, fala o que? Daquela mulher de Samaria. Lá no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, ele falando para a mulher de Samaria, quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria o quê? Água viva, meu irmão. Você já recebeu essa água viva dentro de você, que é o Espírito Santo que habita dentro de você, que te dá vida, te dá vontade de seguir em frente, que dá vontade de ser um vitorioso nessa terra.
que dá vontade de adorar um Deus Todo-Poderoso. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A nossa meta é essa, meu irmão, é seguir nessa vida, firmado no Senhor, fazendo a obra dEle, fazendo o melhor para Ele e para o seu irmão querido, para que um dia você venha alcançar o quê? A vida eterna com Cristo. Nós almejamos isso. A nossa estadia aqui é passageira, é rápida. A nossa cidade está nos céus, cidade celestial. A nossa pátria é lá, e nós devemos estar firmado e buscar cada vez mais estar firmado para chegar até lá. Eu e você, nós somos privilegiados, volto a dizer. Tantas pessoas estão cegas pelo Espírito Santo, venda nos olhos, e eu também um dia fui, como você também, mas um dia essa venda foi tirada, e você conheceu a verdade, e a verdade te libertou, e a verdade é Jesus Cristo na sua vida. E Ele também fará o quê? Nos revelará as maravilhas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, existem coisas tremendas que Deus tem preparado para nós, ainda não estamos preparados para isso. Coisas tremendas que vai ter o tempo certo para você receber, mas você precisa estar preparado, você precisa buscar, para você ter essa experiência com Deus, de conhecer essas maravilhas que Deus tem para você. Mas Deus não as revelou pelo quê? Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Tem muita coisa para a gente conhecer ainda, das profundezas de Deus. Por isso que nós devemos nos alimentar, eu falei no começo, da palavra, conhecer mais a palavra, buscar mais, ler mais, pedir ao Espírito Santo que venha abrir o seu entendimento, o seu coração, para entender o propósito que Deus tem para você e para mim. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. A palavra vai revelar a você. O Espírito Santo está aqui para isso. Ele foi separado, mandado, enviado por Deus para nos ensinar. O que você tem a fazer é buscar a presença dEle, pedir: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo, como eu já falei aqui antes, e vai ser revelado as maravilhas de Deus. E Ele também nos lembrará das palavras de Jesus. Volta lá em João 14, Ele vai fazer você lembrar das palavras de Jesus para você. Talvez você com uma vida toda conturbada, com situações do seu trabalho, muitas das vezes você esquece das palavras, naquele momento uma situação vem sobre você, que você esquece de tudo, e os aborrecimentos vêm sobre você, muitas das vezes a ira quer entrar, mas você precisa o quê? Naquele momento o Espírito Santo me dá direção, você pede um controle, um freio naquela hora, e aí você vai lembrar das palavras de Jesus, que o Espírito Santo fará você lembrar. Em João 14, versículo 26, fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, porque já enviou, em meu nome, no nome de Jesus,
Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto tenho falado, que tenho dito para vocês. Ele enviou, é Ele que tem guardado você, é Ele que tem te abençoado, é Ele que tem colocado prato de comida na sua casa. Não é você não, meu irmão, não é tuas forças não. Ele simplesmente vai te dar forças e vontade de fazer, e sabedoria. Você precisa entender que você precisa da sabedoria do Senhor na sua vida, a sabedoria do Espírito Santo. Peça a Ele que venha dirigir sua vida nessa terra, porque Ele tem o melhor para você aqui. Por maiores que sejam as dificuldades, mas Ele tem o melhor para mim e para você. Basta você querer e você buscar. Aleluia. Ele nos dará a direção que devemos seguir. Lá em Atos 16, falando que a gente ia dar uma voltinha, vamos dar uma volta aí na palavra, para você entender. Talvez eu não vou ler tudo, porque não dá tempo, mas você precisa o quê? Ler na sua casa, comer, se alimentar da palavra. Em Atos 16, ele vai dar a direção a você, versículos 6 e 7, ali Paulo e Silas, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram na Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não era a direção de Deus. Muitas das vezes você e eu acha que a nossa direção é a certa, e quando a gente vai nela, vai quebrar a cara, meu irmão. E aí se arrebenta, se entristece e começa a falar coisas que não é para falar. Então você tem que saber que você precisa da direção do Espírito Santo na sua vida. E logo depois, lá no versículo 9, eles chegaram a Troade, e Paulo teve na noite uma visão. Se apresentava um varão ali da Macedônia e pedia socorro para eles, e eles foram até lá, e aconteceu que a irmã Lídia, chamada, uma mulher que fazia vendedora de púrpura, e ela abriu o coração e recebeu a Cristo naquela hora, foi batizada ela e sua casa. Olha só que direção, foi direção dele, de Paulo e Silas? Não, eles eram servos de Deus Todo-Poderoso, homens preparados, separados por Deus para pregar a mensagem da palavra, mas eles precisavam da direção do Espírito. A direção deles não era para lá, mas o Senhor, o Espírito Santo levou eles para lá, e aconteceu que essa mulher se converteu, ela e sua casa. E logo depois, eles chegaram até uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que precisava de uma libertação. O Espírito Santo que habita em você, ele usa você para a libertação de vidas também. Quantas pessoas endemoniadas podem chegar diante de você, e o que você vai fazer? Já tive essas experiências. Naquele momento, no nome de Jesus, você repreender Satanás ali e sair daquela pessoa. Se você não tiver essa intimidade com Deus, você não entender isso, você pode ser até envergonhado pelo próprio inimigo, e você precisa estar atento a isso, meu irmão. Você pode acontecer isso na sua vida, porque o mundo está aí. Talvez o seu vizinho, se é uma pessoa que é endemoniada, vai lembrar de você, aquele irmão é crente, vou lá chamar ele. Aí você vai chegar diante daquela situação, de uma pessoa endemoniada, o que você vai fazer? Você vai ter medo? Você precisa da autoridade do Espírito Santo na sua vida, para que aquele demônio seja repreendido ali. Não é o poder que é você, não. É o poder que habita em você, que é o Espírito Santo. É Ele que é poderoso e vai abrir a tua boca e vai repreender aquele mal. E o nome do Senhor será honrado e glorificado naquela hora. E aquela mulher, aquela jovem, ela foi liberta por aquele espírito de adivinhação, que dava lucro para os seus senhores. E aconteceu o quê? O que aconteceu logo depois? Eles foram presos, porque aquelas pessoas tinham lucro com coisas erradas. Quantas vezes, quanto isso está acontecendo aí?
estão tendo lucro com coisas erradas. E nós temos a responsabilidade de fazer o certo nessa terra, de fazer o melhor. A verdade precisa ser pregada. E logo foram presos, mas aconteceu, eles tiveram uma experiência tremenda na prisão com o Espírito Santo. O sobrenatural aconteceu naquela cadeia, meu irmão, aleluia. E o sobrenatural acontece também na sua casa, na sua família, em você. O sobrenatural de Deus acontece sim, quando você realmente tem buscado o Espírito Santo, a presença dele na sua vida. E Deus vai operar e vai te usar, e vai haver alegria no seu coração e na casa de quem está precisando. Naquele momento ali eles cantavam, louvavam a Deus. Está lá no capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Nós aqui, o ministério de louvor, cantava, adorava. Os microfones, eles são altos, esses sons são altos. Chegou lá naquela parede, meu irmão. Chegou dentro daquela casa lá, desses vizinhos daqui, da lateral. Talvez não ouviu você e eu cantar, porque nós estamos usando máscara. Mas eles cantaram aqui. E aqueles presos ouviam Paulo e Silas cantando. E essas vidas que estão aqui, que ainda não tiveram encontro com o Senhor, também estão ouvindo lá do outro lado da rua. Ouviram também. Quantas vezes essas pessoas estão ouvindo a cada domingo e ainda não tiveram encontro com o Senhor? Como eu falei assim, tudo no tempo do Senhor. O que você tem que fazer é não parar, meu irmão. É continuar fazendo a obra, aleluia. Oh, glórias! Santo é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Aleluia, glória ao teu nome, ó Senhor, Rei dos reis. Tu és o Todo-Poderoso, ó Senhor. Oh, aleluia, glória. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, oh, aleluia, glória. E de repente veio, versículo 26, um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostou diante de Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu venha me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ele foi salvo, ele e a casa dele foram libertos, foram batizados. Direção do Espírito Santo. Quantas vidas receberam a Cristo? Não foi pela direção de Paulo e Silas, não. O Espírito Santo desviou, ele tirou eles daquela direção que eles queriam, que o homem queria fazer. Mas foi pela direção do Espírito Santo que eles chegaram até lá. E bênçãos maravilhosas aconteceram na vida daquelas pessoas. Houve alegria, edificou vidas ali. E ele nos mostrará que devemos ser o que? Obediente à sua voz. A voz do Espírito Santo. Em Atos 8, voltando à palavra. Atos 8, falando sobre Filipe, eu não vou ler. O Espírito chegou para ele: vai até aquele carro, e ali direi o que você vai fazer. E ele correu até lá, ele ouviu a voz, e foi obediente à voz do Espírito Santo. Chegou até lá e perguntou, porque aquele eunuco estava lendo, ele viu, ele falou: mas se não tem ninguém para me explicar, para me falar, não vou entender.
Então vou entrar aí e vou falar. E ele falou, é do profeta que está falando ou de outro? Não, eu vou falar de Jesus para você. Filipe foi um homem como nós. Fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus, o que Jesus tem feito por você. As maravilhas que ele tem feito na sua casa. E aquele homem ali saiu alegre, parou o carro ali e foi batizado. E o Espírito levou ele. O sobrenatural aconteceu mais uma vez. Quando ele olhou, não estava mais ali. O Espírito levou ele para outros lados. E ele também edificará a igreja, em Atos 9. Versículo 31, fala o quê? Eles pregavam, os discípulos pregavam. Versículo 31 do capítulo 9. Assim, pois, as igrejas eram em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram o quê? Edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você viu a responsabilidade que nós temos? Ó? A gente muitas das vezes esquece isso, que tem alguém dentro de você, aleluia, que quer uma intimidade maior contigo. E muitas das vezes a gente não dá crédito. Aí eu já aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja, eu vou lá cantar, vou lá louvar, vou entregar meu dízimo. Mas Ele quer muito mais de você, algo muito mais que Ele quer de você e de mim. Ele tem tantas maravilhas para operar na nossa vida. Quantas coisas que a gente não está preparado ainda para receber, como eu já li. Ele tem preparado para cada um de nós. Mas nós devemos buscá-lo cada vez mais. Quantas coisas Ele tem feito na sua vida que você nem tem visto, meu irmão. Eu falo sobre livramentos que muitas das vezes você nem vê, mas você teve. A irmã falou ali, lá na reunião de oração. Acabou de sair dali, o policial mandando ela sair da frente para ela passar logo. Logo que ela passou, o tiro comeu ali embaixo. Livramento que ela nem viu, meu irmão. Ela viu e não viu. Uma bala podia ter sido endereçada a ela, mas não foi, porque o Senhor a livrou. E quantos livramentos você tem tido? E Ele também fará morada em você, e o poder e a unção dEle estará contigo até a volta dEle. Em 1 Coríntios 3, rapidamente, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Você é templo do Espírito Santo. Então procure ter essa intimidade maior com Ele. Quantas maravilhas, quantas bênçãos Ele tem para revelar na sua vida, na vida da sua família. Quantas coisas Ele quer fazer por você. Muitas das vezes a gente é que coloca barreiras naquilo que Deus tem preparado para mim e para você, com as nossas atitudes erradas, palavras erradas na hora que não é para falar. Deixamos de abençoar vidas. As oportunidades que Deus te der, segura ela, vai lá e faça a vontade do Senhor. Não deixe escapar as oportunidades que Deus tem dado para você. Aleluia. A terceira etapa, quero andar rápido. O Espírito Santo e a manifestação do seu poder. As experiências que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. Em Atos 2 eu não vou ler, porque você conhece a palavra, você está em casa também, leia depois, pode anotar aí. Em Atos 2, capítulo 14 a 41, fala da pregação de Pedro, que quase 3.000 almas receberam a Cristo naquele dia. Muitas das vezes a gente prega na igreja, muitas das vezes uma alma ou nenhuma. E quando uma alma recebe a Cristo, a festa nos céus e a festa no nosso meio também, que alega o nosso coração, alega o coração do Senhor. Eu chego dentro daquele hospital, são 30 anos, vou fazer 31 anos ali. Hoje eu não estou podendo entrar, mas o primeiro sábado estou ali naquele pátio. Como o pastor Cláudio pediu, cada sábado de cada igreja, um representante precisa estar lá no pátio daquele hospital, levantando um clamor por aquelas vidas
Quem vê pensa ser maluco, fanático, mas não. No reino espiritual, meu irmão, tem um crédito tremendo. Porque você está intercedendo por vidas que estão lá morrendo, que estão precisando ser libertas. E ali, quase 3.000 almas receberam a Cristo. Em Atos 3, fala sobre quando eles iam entrar no templo, na porta do templo, aquele coxo, querendo uma esmola. Ele falou: eu não tenho nada para te dar, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Talvez você não tenha alguma coisa no bolso para ajudar uma pessoa necessitada, mas você tem a palavra do Senhor no seu coração, você tem o Espírito Santo na sua vida. Quantas vidas aí têm cometido suicídio, porque não receberam uma palavra antes, apenas uma palavra, um abraço, uma palavra que o Senhor liberar sobre a sua vida e a minha vida. Qualquer situação que está entristecendo a sua vida pode ser mudada, meu irmão. Uma palavra apenas que Ele liberar sobre você, uma palavra que você abrir a sua boca para falar por pessoas que não tiveram encontro com o Senhor, pode mudar muita coisa nessas vidas aí. Peça o Espírito Santo essa intimidade e fale. Em Atos 4, fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, foram quase 5.000 almas. Em Atos 8, eu já falei, foi aquela vida lá, aquele eunuco saiu dali e foi embora. Filipe foi para o outro lado, porque o Espírito Santo levou ele para o outro lado. Mas eu creio que esse homem, quando ele recebeu a Cristo e foi batizado, ele levou a palavra lá para aquele país, o país onde ele morava. Eu creio que houve salvação lá. A palavra não está dizendo, mas eu creio que aquele homem foi usado. Em Atos 16 fala sobre Paulo e Silas na prisão também. São as manifestações do Espírito Santo, foi o sobrenatural de Deus. Eu creio que eu e você podemos ter essas experiências também, maravilhosas com o Espírito Santo. Só depende de nós. Só depende de nós. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Eu vou cantar um louvor aqui para encerrar, depois vou dar a oportunidade do Ministério do Louvor para vir aqui na frente. E eu quero dizer para você que está na sua casa, eu não sei quem está assistindo, eu não sei se você já é servo do Senhor, mas eu quero dizer para você: receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A porta ainda está aberta, mas um dia essa porta vai se fechar e não vai dar mais tempo não, meu irmão, porque a palavra tem sido cumprida a cada dia, as coisas têm acontecido, é o cumprimento da palavra. Eu quero dizer para você: receba Jesus na sua vida, e aos servos do Deus Altíssimo, busquem mais a presença do Senhor nessa hora, busquem a intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é Senhor da sua vida. Amém? Esse louvor que eu queria cantar, e o Ministério do Louvor está aqui comigo, é que Jesus é o teu guia, é o meu guia, e é Ele que você tem que pedir, para que você venha ser abençoado nessa hora, para que você venha receber a bênção do Senhor na sua vida, porque Ele é o seu guia, Ele é seu amigo, Ele é o protetor, Ele é o bom pastor. E quando você sentir temor, você vai confiar nele. Você precisa confiar nele. Você é fraco, mas Deus te dá o quê? O poder dele, o seu amor. Aleluias, glória a Deus.